Os dois bonequinhos? É, mas o cara não entrou ainda, né? Nizinho. Só vai quem entrar. Mas eu não entro primeiro que ele? Já tá hoje. Ah, tá certo. Posso ir? Acho que aqui ele entrou, né? Uhum. Qual é ele? Aqui. O nome dele? Uhum. Boa noite. Boa noite, Nizinho Rádio. também. Oi, Nizinho, tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem? Te ouvindo bem. Muito Tu me bom. ouve bem? Bem também. Eu vou levantar aqui um pouquinho mais, eu acho, meu aparelho. Ficou melhor, né? Uhum. Então, nós damos aí uma boa noite, né? O pessoal já entrando bastante, né? Para a participação na nossa live de hoje. E sejamos todos bem-vindos à nossa palestra diária. Hoje a gente tem aí o Nizinho, palestrante. O tema da palestra é o Nizinho. É isso mesmo. Esse é o tema. Mas é um final de semana palestra em comemoração aos 38 anos do Centro Espírita Libertação. Mês de agosto é o mês comemorando o aniversário da nossa Casa Espírita. Qual é o dia? 31 de agosto, é isso? 30 de agosto de 1982. 30 de agosto, é isso mesmo. Ah, Então, o vizinho faz parte, né, vizinho? O pessoal aí foi selecionado para a comemoração. eu peguei um pouco depois. Eu já peguei andando, né? Eu acredito que a Irânia e a Morgana participaram lá desde o início, com o seu José Tskoski, a doutora Senilde e muitos outros bravos espíritas que numa época até bastante difícil conseguiram concretizar a nossa casa espírita e muito tem colaborado, muito tem ajudado, tanto irmãos nossos encarnados quanto desencarnados, né? Esse hospital de amor que a gente chama, né? Então aí já aproveitando desde esse início a nossa gratidão não só para todos aqueles que começaram, como também no decorrer da sua história, até os dias de hoje, que de uma maneira ou de outra colaboram para que a Casa Espírita continue com esse maravilhoso trabalho. Temos a dona Lina também, né, Lizinha? Isso, bem lembrado. A dona Célia, que inclusive de vez em quando é esposa do tem participado aqui com a gente nas lives também. Tenho observado o nome dela aí. E acho que é importante a gente dizer também que o bom andamento da casa, né, os trabalhos se dão, inclusive, com a colaboração e a participação de pessoas da comunidade que não estão, mas que auxiliam sempre que há o pedido, né, a necessidade, a pessoa prontifica em auxiliar. Nizinho, são 8 horas. Podemos dar início, então? 20 horas. Vamos lá? Então, tá. Então, nós, como habitualmente fazemos, nós convidamos a todos para que juntos nós possamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a todos os espíritos que dirigem as atividades da nossa casa espírita, por essa oportunidade, por mais essa oportunidade de aprendizado. Nesse mês de agosto, de forma especial, nós agradecemos pela existência dessa casa espírita, dessa casa de oração, todos,
da oportunidade, oportunidades que nos chegam até nós é oferecido por intermédio dessa casa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, que somos o seu reino, que seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo e o pão do espírito. Dai-nos também hoje, perdoa as nossas dívidas, medida que perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, que caímos em tentações, livre de todo o mal. Que assim seja. Com essa prece, então, nós iniciamos mais uma palestra doutrinária por meio dessa live, e tendo como palestrante colega Lizinho, com o tema O Caminho da Felicidade. Obrigada, Lizinho. Ok. Muito bem. Saúdo a todos novamente. E, uma vez mais, quero cumprimentar todos aqueles que já participaram, que participam das atividades da Casa Espírita, de uma maneira ou de outra, colaborando para que essa maravilhosa casa possa continuar com seus trabalhos, auxiliando muita gente. Nosso tema é o caminho da felicidade. Nós preferimos comentar alguma coisa primeiro sobre a doutrina espírita, até porque precisamos, muitas vezes, relembrar alguns pontos. E também, uma vez ou outra, a gente tem percebido que pessoas, pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, têm tido contato com a doutrina espírita através das exposições da nossa casa. Então, eu começo dizendo o que é o espiritismo, o que é a doutrina espírita, que é um conjunto de princípios e leis que foram revelados por espíritos superiores. Quer dizer, superiores em inteligência, em conhecimento, em moralidade, espiritualidade. São os nossos irmãos mais velhos, mais experientes e sábios. E eles trabalharam na revelação desses princípios e dessas leis a pedido de Jesus, porque Jesus já havia nos prometido que enviaria um Consolador que nos auxiliaria e muito na compreensão dos seus ensinos de amor e também nos traria novas revelações. Bom, foi elaborado no plano espiritual, então, uma equipe de trabalho para que isso se concretizasse. E foi destacado, foi escolhido um espírito com uma capacidade, com características para se fazer concretizar, materializar e também codificar no plano físico, no plano dos encarnados, a doutrina que seria dos espíritos, o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina codificada, quer dizer, ela tomou esse corpo de doutrina justamente pela universalidade dos ensinos desses espíritos superiores. E ela foi codificada por esse enviado, por esse missionário, que veio como um pedagogo na e o Hipólito Denis Rivail, que usou um pseudônimo em toda a codificação, como Allan Kardec, que foi um dos nomes em uma de suas reencarnações anteriores. A codificação espírita, ela é baseada em 5 obras, que nós chamamos de Pentateuco, publicadas por Kardec entre os anos de 1857 e 1868. E lá se vão mais de 30 anos de codificação espírita. Os livros são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E ainda dá para a gente somar aí as chamadas obras complementares, o que é o Espiritismo, Revista Espírita e obras póstumas. Bom, a doutrina dos Espíritos é fundamentada em 3 pilares, ou tripé, podemos chamar assim, que dá uma sustentação segura, robusta para o Espiritismo. Filosofia, ciência e religião. Desta maneira, a doutrina dos Espíritos
revela sobre esses diversos aspectos que eu mencionei da filosofia, da ciência e da religião, um entendimento muito mais claro e até aprofundado, nós podemos dizer, dos ensinos de Jesus. E também de ensinamentos e conceitos novos a respeito de Deus, do universo, espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. E também do entendimento da vida de um modo geral. Bom, o Espiritismo, ele vem realizar o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Ele vem trazer luz, conhecimento sobre a mensagem de amor, como eu falei anteriormente, dos ensinos do Mestre, e também de coisas que eram tidas como ocultas, possibilitando o acesso muito fácil e simples para toda a humanidade. Também nos ensinando que somos, de onde viemos, qual o objetivo da nossa estadia aqui enquanto encarnados, qual é a razão da dor e do sofrimento que a gente vê nesse mundo, e também qual o nosso destino, ou seja, para onde a gente vai depois dessa existência. Esclarecendo, consolando, não só pela fé, mas também pela razão e trazendo a esperança de uma vida futura melhor. A doutrina espírita tem seus preceitos, ou os princípios básicos. Deus, único e perfeito, supremo do universo, é a causa de tudo e de todos. O Espírito, nós também, o Espírito é imortal e ele é indestrutível. Nós já existimos antes da nossa vida presente e nós também sobreviver à morte do nosso corpo físico. O progresso espiritual é um outro princípio básico da doutrina espírita. Todos os espíritos foram criados de uma maneira bastante simples, sem conhecimento, mas todos estão predestinados à perfeição e a encontrar a felicidade. Então, o espírito, ele jamais regride. Ele até pode estacionar durante algum tempo, mas ele sempre evolui. E todos os espíritos, um dia, vão atingir a perfeição, assim como atingiu Jesus, o nosso modelo e guia, pelo esforço, pelo nosso próprio mérito. E o básico, bastante importante para nós espíritas, é a reencarnação. Esse espírito imortal, uma vez criado, não morre, mas ele retorna ao mundo físico, ele reencarna quantas vezes forem necessárias, para experimentar, aprender diversas situações. Ele passa a ganhar sabedoria para que um dia o caminho, e aí o nosso tempo. O espírito entende como algo muito natural esse intercâmbio entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Como eu disse anteriormente, Jesus Cristo, como o tipo da perfeição moral a que todos nós queremos, todos nós desejamos. É o objetivo de cada um de nós. E Deus, justamente por ele ser um modelo para cada um de nós. E nele nós temos que nos espelhar. A reforma íntima é outro ponto muito importante. Justamente por nós compreendermos as nossas imperfeições, nós, os espíritos, tomamos para nós a responsabilidade de cada um se aprimorar, principalmente de maneira moral. A isso nós chamamos de reforma íntima. Lei de causa e efeito, a liberdade de escolha que a gente tem, o livre-arbítrio, de agir como a gente bem desejar. Porém, por uma questão de justiça das leis divinas, nós vamos colher infelicidade ou felicidade de acordo com a escolha que a gente fizesse, dentro das leis divinas ou desrespeitando as leis divinas. E a caridade. Fora da caridade não há salvação. Essa é a máxima que todos nós espíritas pregamos e tentamos vivenciar. Bom, relembrando esse item, nós precisamos dar uma ênfase ou voltar em um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, que é a reencarnação. Quer dizer,
as várias existências que nós já tivemos. Voltando ao mundo físico, vestindo esse corpo físico, que serve como um veículo para a gente experienciar, para a gente entender, aprender e tentar encontrar o caminho da felicidade. Quando nós analisamos a humanidade, a humanidade terrestre, a nossa história, as escolhas e os comportamentos que cada um de nós fez ao longo do tempo, nós vamos perceber que desde o surgimento do homem até a caminhada nossa dos dias atuais, nós sempre tentamos nos dar bem. Nós sempre tentamos algo para nos sentirmos melhores. Todos nós temos, naturalmente, uma noção da evolução do homem ao longo da sua história, dos períodos, das fases. Se a gente for lá pesquisar ou conversar aí com a nossa professora de história, a Márcia, nós vamos verificar os períodos da nossa história. Se divide na pré-história e na história. Lá na pré-história, a gente vai ter a idade da pedra lascada, depois a idade da pedra polida, depois a descoberta dos metais, o ferro, o cobre, o bronze, e depois a história propriamente dita, a idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. Bom, desde a época do homem das cavernas, desde as primeiras civilizações, as primeiras invenções, descobertas, a luta por comida, por segurança, enfim, pela sobrevivência, a organização dos povos, conquistas, as guerras, as intrigas que aconteceram, o aprimoramento de ferramentas, máquinas, meios de transporte, a maneira de encontrar o alívio da dor e muitas vezes até a cura de doenças, o cultivo de alimentos, a fabricação de utensílios para o nosso conforto, até a evolução contínua das diversas áreas do conhecimento humano. Ou seja, ao longo de todo esse processo evolutivo da humanidade, ou nosso, o homem, ou nós, basicamente, buscamos e procuramos, de alguma maneira, nos sentirmos melhor em encontrar algo que nos faça feliz. Não existe ser humano que, lá na sua intimidade, não tenha esse desejo sincero, o de ser feliz. Então, se é da nossa própria história que nós estamos falando, nós todos já convivemos em cada um desses períodos da história da humanidade que eu citei. Portanto, nós estamos falando também de existências, de escolhas, de tomadas de decisões que ao longo da nossa existência cada um de nós fez. Umas, naturalmente, foram de acordo com as leis divinas. Outras, nós desrespeitamos as leis divinas. E com isso a gente teve alguns resultados negativos nas nossas existências. Então, nós já experienciamos por muitas oportunidades, diversas formas, tempos, condições. Provavelmente já fomos guerreiros, já fomos religiosos, a gente já veio encarnado como homem, como mulher, numa condição rica, muitas vezes na pobreza, já tivemos uma vida solitária, outras vezes em sociedade. Provavelmente já fomos empregados, já fomos patrão. Já viemos reencarnando com maiores problemas, outras vezes nem tanto. Às vezes com uma vida mais longa, outra mais curta. Às vezes com um corpo perfeito, mas às vezes a gente já veio com um corpo imperfeito. E certamente a gente já vivenciou em muitos povos, com costumes, credos, culturas e situações diferentes. E as diversas funções e experiências nos tentaram mostrar aquilo que a gente sempre precisou para evoluir. E após tantas oportunidades como encarnados, tantas vivências, alguns de nós já se aproximam mais acertadamente do caminho que nos leva para ser feliz. Outros de nós ainda não. Outros de nós ainda insistimos em escolher desvios que nos levam a falsos caminhos. Bom,
Mas o que é a felicidade que nós estamos tentando falar? Qual é o caminho dessa felicidade? Que direção a gente precisa seguir? O que a gente precisa fazer? Que meios, que ferramenta? Isso está próximo da gente? Está muito longe? É fácil? É difícil? Todos nós vamos poder ser felizes ou somente alguns? Alguns dizem que somente as pessoas boas terão direito à felicidade. E as pessoas que não são boas ainda, elas jamais vão poder descobrir o caminho da felicidade. E fazendo uma análise de cada um de nós hoje, nós somos felizes? Nos sentimos bem? Será possível, na condição de encarnado, aqui no plano físico, a gente ser feliz? Quando a gente vai buscar lá no Google um conceito de felicidade, nós encontramos o seguinte: felicidade pode ser definido por um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico, também psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde contentamento até alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Filósofos, psicólogos, religiosos, mais recentemente a indústria farmacêutica, pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento humano tentam, de alguma forma, encontrar resposta para o que é e como encontrar a felicidade. Se nós ficarmos perguntando para as pessoas acerca do que significa ser feliz, a gente vai ter uma quantidade enorme de diversidade nas respostas. Alguns vão dizer assim: olha, eu vou ser feliz quando me aposentar. Vou ser feliz quando eu comprar a minha casa na praia, quando eu quitar as prestações do meu carro, da minha casa, e eu ficar sem dívida. Outros ainda podem dizer o seguinte: olha, se eu conseguir um emprego de volta, aí sim voltar a ser feliz. Outros, se eu conseguir viajar, quem sabe conhecer a Europa, as Américas, aí sim. Felicidade para mim vai ser o dia que eu sair daqui da prisão. Alguém também pode dizer: se eu conseguir me separar ou casar com uma pessoa certa, aí sim vou ser feliz. Enfim, alguns de nós dirão que ser feliz significa ter uma vida estável, confortável, sem preocupações financeiras. Mas alguns dirão: se eu voltar a enxergar, aí sim eu vou ser feliz. Se eu conseguir, eu vou ter felicidade dentro de mim novamente. Alguém que perdeu a voz ou talvez nasceu mudo, pensa: quando eu puder falar, quando eu puder me expressar, aí sim eu vou encontrar felicidade. Alguém que perdeu a sua mobilidade, talvez num acidente, pode dizer assim: quando eu voltar a caminhar, aí sim que eu vou ser feliz. Se eu me curar dessa doença ou deste vício, aí eu vou encontrar felicidade. Para muitos, voltar a rever e conviver com amigos, com familiares que estão morando talvez em outro país, em outro continente, isso já seria felicidade. Para outros de nós, reencontrar as pessoas amadas que partiram antes de nós para a vida espiritual seria a maior felicidade da paróquia. Mas a gente pergunta o seguinte, ou faz a seguinte observação: tem aqueles que enxergam, que falam, que ouvem, que caminham, que têm um trabalho digno, que têm onde morar com a sua família, comem e vestem do bom e do melhor, têm uma saúde física maravilhosa, porém se dizem infelizes. Como é que pode? Por quê? Tem algumas pessoas que nós conhecemos que sofrem, que passam por necessidades diversas, com falta de recursos essenciais, e se dizem felizes. Como pode? No Antigo Testamento,
no livro de Eclesiastes, nós vamos encontrar uma máxima. A felicidade não é deste mundo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, o espírito François Nicolas Madeleine, deve ser assim, cardeal Morlot, em Paris, em 1863, ele vai dizer o seguinte: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude, olha só, riqueza, poder, nem a florida juventude, são condições essenciais à felicidade. E ele diz mais, nem mesmo reunidas as três condições tão desejáveis, a riqueza, o poder e a juventude, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Na quarta parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 1, que trata das penas e dos gozos terrestres, nas questões 920 em diante, nós vamos encontrar respostas a alguns questionamentos que Allan Kardec faz para os espíritos a respeito da felicidade. Na primeira questão, na 920, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E a resposta dos espíritos é não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Mas peraí, será então que a doutrina espírita ela está em contradição quando afirma que todos somos criados para a felicidade? Mas aparentemente, pelo que acabamos de citar na questão 920, parece que não. Bom, alguns poderiam pensar que tal ensinamento, tal máxima, é uma barreira às esperanças que todos nós temos de encontrar a verdadeira felicidade. Porém, não é esse o propósito desse ensinamento que está no livro do Eclesiastes, na questão 920 de O Livro dos Espíritos, e também nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa verdade, ela traz uma luz a uma grande diferença que existe entre buscar a felicidade, muitas vezes de forma utópica, passageira, transitória, efêmera, e ser feliz de verdade. Porque tantos de nós depositamos as nossas esperanças de felicidade em ilusões que o dinheiro, a riqueza material, as posses materiais podem oferecer. Esse é um caminho errado para a gente encontrar a felicidade. Felicidade relativa é o que aqui no plano Terra nós podemos encontrar por enquanto. E também podemos encontrar meios, ferramentas para a gente aprender a ser verdadeiramente feliz numa existência futura, na vida futura. Mas voltamos lá à questão. Então, onde é que a gente encontra a felicidade? Como é que a gente faz para ser feliz? A máxima do Evangelho nos ensina que a felicidade verdadeira é uma conquista de cada um de nós, espíritos, pois que todos nós fomos criados para ganhar o reino dos céus, para encontrar a felicidade eterna. O espírito reencarnado na atualidade, ou seja, nós, estamos numa viagem por muitos e muitos séculos e a gente sempre ficou tateando na escuridão da ignorância, do egoísmo, da arrogância, da ambição, de vícios. Quantas vezes da falta de perdão e compaixão, do egoísmo e das desigualdades, do erro, do sofrimento, da satisfação maluca de desejos desequilibrados, doentios do sexo, na alimentação, na bebida, também das criações mentais que são deletérias e negativas para nós. Mas mesmo muitas vezes, ao longo dessa nossa trajetória,
às vezes fazendo a opção de caminhos não muito assertivos, nós temos que lembrar que muitas outras vezes cada um de nós fez escolhas que foram acertadas. Então, de acordo com a lei divina, e de certa forma a gente chega à conclusão que de uma maneira ou de outra, nós caminhamos, nós estamos indo na direção da luz. Existe algo, uma força que nos impulsiona na busca do reino de Deus, na busca da felicidade. Até os dias de hoje, o ser humano, com tantas descobertas das suas ciências, de inovações da tecnologia, das facilidades de comunicação, de deslocamento e de tantas outras conquistas no campo da materialidade, nós ainda observamos um grande vazio, um imenso vácuo que muitas vezes se apodera dos nossos corações. Até mesmo de nós espíritas que já possuímos determinados conhecimentos. Nos lançamos como ser humano em estudos de uma imensidão desconhecida tanto dos mares, dos oceanos, do espaço, mas a gente tem um medo danado, falta a coragem de a gente mergulhar no nosso mundo íntimo, no nosso interior, retirar tantos obstáculos que nós sabemos quais são e que nos tornam infelizes. Mas a gente, como espírito, em busca da perfeição, não desiste desta busca. Porque nós todos estamos, como eu disse anteriormente, destinados à felicidade. E apesar de muitas escolhas e atitudes em desrespeito às leis divinas, a gente agora tem a possibilidade de não só buscar o caminho da felicidade na dimensão da matéria, mas de buscar a dimensão do espírito. Porque quando tudo parecia caos, injustiça, reinando na noite aí dos nossos tempos, uma grande luz surge para trazer luz, para clarear a caminhada da humanidade, que é o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, e exatamente no tempo que Jesus prometeu, vem para que o homem tenha um novo despertar, em busca de respostas, novas conquistas, agora na dimensão da moralidade e da espiritualidade. Então, todos nós, de uma maneira ou de outra, procuramos intensamente o caminho, o segredo da felicidade. Mas ainda não cheguei lá. Qual é o caminho da felicidade? Como é que a gente faz para conquistar? O livro O Homem Integral, no capítulo 12, do Espírito Joana de Ângeles, foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Tem uma parte lá que vai dizer o seguinte: a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos, ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Qual uma luz expande-se em todas as direções, sem perder a plenitude do centro de onde está ligando. Então, se faz necessário promover, primeiramente, uma grande mudança íntima em cada um de nós. Para, num segundo momento, fazer com que essa luz que nós conquistamos, fazer com que ela possa se irradiar para outros irmãos nossos, para o próximo. Adenauer Novaes, no livro Felicidade Sem Culpa, na página 86, vai dizer o seguinte sobre felicidade. A felicidade é uma estrada na qual viajamos, na direção do infinito, na companhia de Deus. Então, meus irmãos, a felicidade nada mais é do que se aproximar de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15º, fora da caridade não há salvação, o que é preciso para ser salvo? E em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 e seguintes, Jesus nos fornece uma dica, talvez uma resposta precisa. Ele fala que quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas
sua direita e os bodes à sua esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse no reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Ou seja, a felicidade. Porquanto tive fome e me destes de beber, de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizesse. Jesus está falando aqui do bem, do amor, da caridade que se devota ao próximo. Jesus nos ensina, nos demonstra nessa passagem, que ele está intimamente ligado e comprometido com cada um dos 7 bilhões e meio de espíritos encarnados e os mais de 20 bilhões de desencarnados. Porque todos são seus irmãos. Em João, no capítulo 14, versículo 6, ele vai afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, nós precisamos imitar Jesus. Nós precisamos ser exemplo como Jesus é. Estar conectado, comprometido, preocupado com o outro, com o próximo. Se a gente seguir esse exemplo de amor para com todas as criaturas, assim como Cristo faz, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar a tão sonhada felicidade. Nós até podemos fazer aqui uma analogia. Vamos imaginar aqui que a encarnação de cada um de nós, ou que a vida, ela é um grande rio, com uma correnteza muito forte, e não dá para atravessar nada, e a distância de uma margem ou outra é muito, muito grande. De um lado da margem, estamos nós, ansiosos pela felicidade, ansiosos em nos aproximarmos de Deus. E Deus, a felicidade, está do outro lado da margem. Nós precisamos atravessar esse rio para encontrar felicidade, para encontrar Deus. E existe uma ponte muito segura, tranquila para a gente atravessar para o outro lado da margem, onde tem a felicidade, onde nos aproximamos de Deus. E essa ponte se chama amor, caridade ao próximo, caridade para com todas as criaturas. Ninguém vai conseguir chegar a outra margem, até Deus, nem será feliz sem antes atravessar essa ponte. Então, nós temos muitíssimas oportunidades no nosso dia a dia de praticar o amor para com o semelhante. E o semelhante, o próximo, é o mapa, é a ponte segura para a nossa felicidade. Simples assim. Então, aquele que se envolve, que se compromete, que dá do seu tempo, da sua habilidade, dos seus conhecimentos, dos recursos, por menores que sejam, que auxilia, que ama verdadeiramente aqueles que precisam, esse vai encontrar a cura das suas próprias feridas. Vai encontrar a cura dos seus traumas, dos seus conflitos, das suas dores, dos seus medos. Nós não precisamos ser missionários, grandes oradores, fazer grandes coisas, nem mesmo ter uma mediunidade super desenvolvida. A caridade, ou a oportunidade da caridade, todos os dias bate na nossa porta. Basta cada um de nós prestar atenção. Na nossa comunidade, no nosso trabalho, N situações. Basta a gente fazer uma reflexão, pensar nos fatos da semana passada.
E nós vamos verificar que todos, exatamente todos os dias, nós tivemos a oportunidade de praticar caridade. Mas temos que tomar uma atenção especial que talvez essa pandemia, pelo fato de fazer com que nós fiquemos mais em casa, nos aproximemos mais dos nossos familiares. Nós temos que prestar muita atenção dentro das nossas casas. Aí é a grande oficina, o grande laboratório para encontrarmos o caminho da felicidade, praticando a caridade, vivenciando o amor, principalmente por aqueles familiares que talvez a gente considera como desafeto. Então, meus irmãos, é uma mensagem simples. O caminho da felicidade é o amor. Então, vamos fazer como Jesus nos ensinou, vamos amar. A mensagem é essa daí. Se a professora Jalina quiser complementar, por favor, fique à vontade. Não, Lizinho, você colocou muito bem, né? Sem dúvida, nos trouxe, assim, uma excelente reflexão. Colocou aqui, num determinado momento. Está me ouvindo bem, Lizinho? Estou te ouvindo bem. Sim? Tá bom. Sim. Colocou aí num determinado momento a felicidade é nos aproximarmos de Deus. Como é que é esse caminho, né, para se aproximar de Deus? Nos aproximamos de Deus à medida em que melhoramos. Ou seja, chegamos sempre ao mesmo ponto. Assim, que o caminho da felicidade é buscar a nossa reforma íntima, é rever as nossas atitudes, é buscar a nossa evolução. Sempre acaba batendo no mesmo ponto. Tem momentos aí, não, agora eu estou no ponto, a gente pegou aqui até o caderno, né? O Luizinho agora vai dar a receita e os ingredientes, né? É isso que a gente dia. Mas não tem como fugir, né? Essa busca da felicidade é o caminho anterior. Eu costumo pensar assim, Luizinho, ó. Nós, quando a gente faz uma viagem, propõe a fazer uma viagem a trabalho, por exemplo, o que nos faz retornar satisfeito dessa viagem? Quando a gente cumpre, fazer. Quando a gente consegue realizar o trabalho que tem que fazer. Então, nós estamos nesse plano fazendo uma viagem, né? E como é que a gente vai retornar feliz para a verdadeira casa? Se a gente conseguir cumprir aquilo que a gente tem que fazer. E o que é que nós íamos fazer? Nos melhorar. Como tu também colocou tão bem, não é com uma grande missão, né? Com um grande missionário, mas com pequenas missões das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos, no nosso trabalho. Então, eu acho que essa mensagem que trouxe muito bem colocada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, sendo assim, nós agradecemos a participação de todos também, né? E, mais uma vez, nós convidamos, então, para que nós possamos fazer aí a nossa prece de encerramento. E penso que nós vivemos um momento, não só na nossa cidade, né? Do nosso país, de um modo geral, e um pouquinho bastante angustiado. Então, o nosso convite para que nesse momento nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a esses espíritos do bem, enfermeiros, médicos, Jesus, que possamos pedir coragem, força, sabedoria, determinação, esperança e muita fé para atravessarmos este momento difícil da melhor maneira possível. Todas as boas energias, que toda luz se achegue aos nossos irmãos que se encontram doentes, nos leitos de hospitais, que essa mesma luz, que essa mesma força envolva todos os profissionais de saúde, nesse momento dedicam toda a sua energia
aos necessitados, aos doentes. Pedimos igualmente a todas as famílias que não percam a coragem, que não percam a esperança. E assim nós dizemos: Senhor, no silêncio desta noite, venho pedir saúde, força, sabedoria e paz. Quero olhar o mundo com cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências como mesmo os vê. E assim não ver senão bem de cada um. Guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos que se achegarem em mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, para que no decorrer desta semana eu te revele a todos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos que dirigem as atividades da nossa Casa Espírita, nós encerramos a live da noite de hoje. Muito obrigada a todos e uma boa semana. Assim seja. Boa noite, Niquinho. Obrigada, mais uma vez. Até mais. Boa semana a todos. Obrigada.